Vamos lá. Vamos para nas etapas finais agora para fazer o grude, tá? Então, a gente já fez os formulários na aula passada, tá? Agora a gente vai fazer os links, né, para começar a fazer as saídas desses dados em HTML, tá? Então, vamos por etapa, tá? Depois que a gente já tem o nosso model criado, o nosso formulário de empresa já está criado, tá? Agora eu preciso criar o link em relação a isso. Então, por exemplo, eu vou criar justamente o meu URL, tá? Que é para me ter as minhas chamadas. Então, a primeira situação que eu vou fazer, eu vou criar dois URLs aqui, tá? Que um deles vai ser, eu quero que ele liste para mim todos os dados, todas as empresas. Então, eu vou botar aqui, lista empresa, por exemplo, ou lista, tá? Ah, e eu quero que ele vai verificar dentro de uma view chamada lista empresa, tá? Onde o name dele aqui, eu vou chamar esse name aqui de lista. Pronto. Lista empresa, para ficar, porque pode ter outras listas, ali, desenvolvedores, lista das linguagens. E eu vou já criar aqui nesse outro path, então já que a gente está trabalhando as duas etapas, né? O cadastro, que vai ser o lista, eu vou chamar que vai ser o novo, né? Que é para ele poder já carregar uma view que eu vou chamar de cadastro de empresa. Onde ele vai ter um name dele aqui também aqui, que vai ser o meu CAD de empresa. Esses names, tá, pessoal, é justamente usados para lá no HTML para fazer os roteamentos, tá? Para justamente para os nossos paths, tá? A gente usa os names no HTML para puxar. A gente vai fazer já hoje ainda. Então, o que eu vou fazer agora aqui? Com as minhas URLs criadas, já tenho o model criado, já tenho meus forms criados, então agora eu vou fazer os links tudo na view. E aí eu vou para a view. Então eu criei duas views. Uma view eu criei que é o lista, é isso? Só confirmar. Este nome da view aqui, ó, tem que ser exatamente igual a esse aqui, ó. Então, lista empresa. Então, esse aqui vai ser a lista empresa, que é uma requisição, né? E aí, ela vai me retornar um HTML, mesma situação, que vai me ter um contexto para carregar esses dados nesse dicionário. Opa, olha a simbologia Python, onde eu tenho que retornar a renderização, da requisição, do HTML e o do contexto dos dados. Ah, só que dentro do estudo, né, da questão da trabalhamento dos dados, tá? Existe uma coisa chamada ORM, né? Que é a questão de fazer, vamos dizer, como se fosse os nossos carry sets no SQL, tá? Vai pegar uma aula só disso. A gente estudou algumas em sala. E a gente vai focar nesses dois que a gente criou aqui, tá? Então, uma das é que eu carregar esses dados. Por exemplo, eu quero carregar a lista, tá? Das empresas. Tem uma variável. E aí eu vou ter que fazer o seguinte, para essa lista de empresas, ela está onde? Na minha base, né, no meu model empresa. Então eu tenho que vir aqui, ó, from, carregar meu model, né, import empresa.model. Então no empresa.model eu quero pegar todos os objetos que estão lá dentro e eu quero carregá-los. Então tudo que tiver lá dentro ele vai carregar nessa lista aqui, tá? E eu tenho que criar uma página também, né? E essa página que é do meu aplicativo base, ele vai ser, eu vou chamar ele aqui de lista HTML, que eu ainda não preparei ele, tá? E todos esses objetos que estão nessa variável devem estar linkados a um dicionário. Então, dentro do dicionário, eu quero que ele seja, eu vou colocar aqui como, eu vou botar aqui lista, tá? E ela vai carregar o que dentro dessa lista, tá? A lista empresa, tá? Então, a lista empresa carrega a lista, que isso aqui eu vou poder usar lá no meu HTML. E isso vai ser tudo renderizado para esta página aqui. Tá? Então, esse cara aqui, ele já está pronto para demonstrar os dados. Então, o que a gente vai fazer, tá? Vamos fazer logo HTML e depois a gente passa para cadastro de usuário. Cadastro de usuário, não, cadastro de empresa, tá? Então, aí eu vou fazer o seguinte, aqui na minha base, lembrando que eu já estou trabalhando no modelo template de herança, eu vou criar um arquivo do jeito que está ali, ó, lista.html,
.html. Lembrando que essa lista, ela tem que ser carregada dentro do extender, que é o base barra base HTML. E lá dentro desse base HTML tem um conteúdo, né? Então eu vou carregar dentro do meu bloco de conteúdo, do meu bloco de conteúdo, né? Agora eu vou precisar carregar justamente aquela lista que está dentro do dicionário. Esta aqui, ó, está carregando meus dados. Agora, como eu estou carregando uma lista, tá? Para mim percorrer uma lista, o que a gente aprende na área de desenvolvimento, né? A gente trabalha com o chamado for, tá? Então, o que eu vou dizer? Eu quero que ele carregue esta lista para mim, tá? Vou usar minhas tags de HTML, o que for preciso para poder organizar. Pode ser uma tabela, pode ser pontuar. A gente vai fazer o mais simples só para a questão dos dados em Django, tá? Mas depois você pode personalizar isso com o CSS e o HTML melhor, tá? Então, o que eu vou fazer? Na meu arquivo de lista, dentro do meu bloco, eu vou fazer o seguinte: eu vou carregar uma URL, só fechar ela logo, porque senão eu acabo esquecendo. E dentro dela, eu vou carregar esses meus dados, tá? Então, eu vou fazer um for, onde nesse for eu vou carregar esses dados, que estarão dentro do meu arquivo lista que está carregando lá o dicionário, tá? E eu quero que ele demonstre esses dados, é, traga que, o que que tem dentro do nosso model, o nome. Então aqui eu quero, vou trazer uma tag aqui, tá? E dentro desse aqui eu quero que ele me traga o que lá de dentro dessa lista? Eu quero que ele me traga dos dados apenas o nome das empresas, tá? Lembrando, tá? Se eu tô com for aberto, eu tenho que fechar esse for, tá? Eu tenho que fechar esse for. Então aqui eu vou fechar esse for, todo vai demonstrar tudo que tiver lá, end for, tá? Então aqui ele vai executar toda vez que tiver uma lista, ele vai criar, colocar em sequência lá, tá? Então fica já bem bonitinho aqui para finalizar. Ele vai levar este bloco lá para dentro, tá? Este bloco lá para dentro. Poderia fazer algumas possibilidades de if, né? Se a lista for vazia, não existe dados cadastrados, tá? Então o fato aqui primeiro é só fazer o carregamento desses dados. Salvar, tá? Então a minha view, né, de situação, ela já está pré-moldada. Ele está reclamando que ainda não tenha cadastro, claro, a gente não fez ainda, né? A gente só fez, porque o meu está rodando aqui. Ele só fizemos o lista empresa, ainda falta fazer é, o cadastro. Olha, acabei de encontrar aqui, ó. Eu tenho lista empresas e aqui eu botei empresas. Então, só carregar, ajeitar aqui, ó. Pronto. E agora vinculou. Agora vamos criar o formulário de cadastro, tá? No caso, formulário de cadastro, nós chamamos de cadastro de empresa. Então, cadastro de empresa, a gente tem que tomar cuidado com alguns detalhes, tá? Porque a gente vai precisar do formulário para o usuário cadastrar, tá? Então, para o usuário cadastrar, eu preciso também ter esse formulário aqui, carregando aqui em cima. From, ponto, ponto forms, tá? E eu vou importar o meu formulário empresa form, que eu vou usar ele nessa questão. Então, o que que eu vou precisar, tá? O que que eu vou precisar para que eu possa carregar esse formulário na tela do usuário? Primeiro, eu vou ter que fazer o seguinte: eu tenho que verificar como essas informações estão chegando. São sendo enviadas ou por método get ou método post, método post. E aí a gente tem que carregar essas informações que estão nesse formulário, né? E validar e salvar e redirecionar ela lá. Senão o formulário lá fica em branco na tela. Então a gente vai fazer o seguinte: se, lembra que eu estou aqui dentro desse def, então tem que, se essa requisição, deixa eu só request, ela for do tipo do método, tá? Igual.
a post, então eu tenho que trazer esse formulário, né, para mim fazer, validar essas informações. Então eu tenho um formulário, cadê? É o empresa forms, e eu tenho que fazer o seguinte, tá? Eu tenho igual, tá? Eu tenho que verificar o que tem dentro desse formulário, tá? Então eu tenho que puxar as minhas requisições, tá? Minhas requisições que estão sendo enviadas, tá? Que tá lá dentro. Então, se essas requisições elas forem, se está sendo digitada, se não está sendo digitada, eu tenho que fazer um processo de validação por isso. E aí o Django, ele tem esse processo de validação, tá? Então, o que que você faz? Você vem aqui, se, né, esse form, ele for, tá? Eu venho fazer se ele vai ser válido ou não, tá? Então, se o form, tá, ele vai ser válido, isso, válido. Então, o que eu vou fazer com ele, tá? Opa, que isso é if, eu tenho que pegar esse form e salvar esse form. Depois de salvar esse form, eu vou fazer o seguinte, eu vou redirecionar, já que ele salvou no banco de dados, tal, etc. Eu quero que ele me retorne um redirecionamento para o lista, né? Então, depois que o cara cadastrar, eu quero que ele vá para lista empresa, tá aqui, ó, lista empresa, e me mostra se realmente está cadastrado, tá? Então, esse nome do name vem para cá, ó. Redirect está funcionando porque eu tenho que importar aqui em cima ele, ó, redirect. Pronto. Então, eu já fiz toda a base de salvamento dessa informação. Só que agora eu preciso saber se esses dados que estão lá, eles, por exemplo, vamos dizer que, e se não, né? E se não a situação? Então, eu vou ter que fazer o seguinte, eu preciso ver aqui nesse meu if aqui, ó, meu primeiro if, se não, né? Então, o que eu vou fazer se não? Eu vou pegar o meu próprio form e eu vou carregar o formulário. Empresa, form, quero carregar meu formulário. E aí, eu tenho que retornar alguma coisa na tela, né? Senão eu vou retornar uma situação na tela. Então, eu vou dar um return, e aí eu vou renderizar, mesma situação, a requisição, né? O meu HTML de saída, tá? Posso até colocar lá em cima esse HTML de saída, depois se vocês quiserem, tá? Seguindo esse mesmo padrão aqui, ó. Se a gente fazer esse mesmo padrão, a gente cadastra aqui, ó. Vou botar aqui o HTML, e na casa a gente vai chamar ele de base, vou chamar de cadastro, cadempresa.html. Tá? Então, pronto. Eu chego aqui, HTML. E eu preciso carregar aquele meu dicionário, que eu estava chamando de contexto. Eu vou chamar aqui dentro e fazer diferente. Tá? Que, na verdade, eu quero carregar todo o meu formulário aqui para dentro. Pronto. Então, tá pronto, tá? O cadastro. Então, ele vai salvar, se encontrar a informação, vai salvar e vai mandar para a gente ver todas as dias a empresa. Senão, o formulário vai ficar lá para a gente poder fazer o cadastro, né? E eu quero que renderize toda a minha página e leve todo esse meu formulário que eu fiz lá no meu model. Vou salvar, tá? E aí agora eu vou trabalhar no cadastro de empresa. Então agora eu vou lá no meu template e vou criar um cara chamado CAD empresa.html. Mesma situação. Vou estender, fazer as extensões que a gente já criou, que vai ser o base barra base.html. O meu bloco, onde ele vai fazer a substituição das informações. Bloco conteúdo. E o meu end block. Agora a gente vai construir só código de cadastro do HTML. A gente vai fazer o seguinte, a gente precisa é, fazer com que o formulário, né, ele apareça, aquele formulário que a gente construiu, tá? E uma coisa muito interessante do Django é que ele pinta os formulários. Isso a gente ganha muito tempo, né, em relação a outras linguagens.
tá? Então, o que que eu vou fazer? Tá? Eu vou criar. Aí, vamos puxar para HTML mesmo. Form, né? Método post, né? Então, eu tenho que dizer para ele que eu vou trabalhar com o método post, né? Lembrando, tá? Entre aspas aqui. E eu preciso fechar esse meu form. Eu mandei todo iniciar, já fecho logo. O que que vai ter dentro desse meu form, tá? E aí eu tenho uma coisa que o Django faz. Para cada usuário, tá? Ele cria, tá? Um token de sessão, tá? Então eu preciso carregar esse token de sessão antes de pintar o formulário, porque eu posso ter mais de uma pessoa carregando o formulário ao mesmo tempo, tá? Então, para carregar esse formulário de sessão, então eu vou chegar lá e vou dizer, ó, carrego C, SRF, se não estou lembrado, token, e depois eu pego justamente aquele formulário que eu carreguei, né, no meu código view aqui, ó, tá vendo? E eu vou puxar para lá ele, tá? E aí eu vou puxar ele e vou dizer, ó, o as underline p, tá? Eu quero que você pinte o formulário em formato de parágrafos, tá? Então ele vai fazer esse formulário, pintar esse formulário lá, e ele fica esperando, né, para salvar esse formulário. Como eu estou falando de um form, eu preciso de um botão, né? E que botão é esse que eu vou ter que carregar? Ele tem que ser do tipo submit, tá? Então ele tem que ser do tipo submit, que aí eu vou chegar salvar as informações, tá? E esse botão, tá? Ele vai ser o gatilho justamente para que aquelas informações vá para o banco, tá? Então eu vou só fechar aqui, pronto. Nosso formulário, né, de cadastro tá pronto, tá? Então ele vai pintar o formulário na tela, né? Tudo que tiver bonitinho, né? Vai pegar o token, né, para cada usuário, né? E vai pintar o formulário. Então já está tudo prontinho, só vamos fazer uns testes para ver se não tem nada de erro, tá? Eu vou aproveitar que eu estou aqui e vou usar essa informação aqui dos meus names que eu não tinha ainda mostrado para vocês. Então lá no meu arquivo base, eu tenho um menu lá, que é o menu que está aparecendo lá no cantinho. Vou fazer o seguinte, esse primeiro aqui vai ser o lista empresa e esse segundo aqui vai ser o cadastro empresa. Aqui no HRF, quando eu quero chamar caminhos, tá? Quase muito parecido com static, só que eu vou chamar de URL, tá? E aqui eu vou chamar lista empresa, que é aquele nome que está aqui, ó, no name, tá? E o outro, HF, eu vou chamar o caminho K de empresa. Cuidado com os espaços, tá? Deixa direitinho. Vou salvar. Vamos compilar para ver se está tudo certo. Não, Python Manage Run Server. Carregou sem nenhum erro. Tá? Vou chamar minha página. Tá? Vamos só que é compartilhamento aqui. Tá. Tema de trabalhar que eu estou sem uma segunda tela. Vamos parar, mostrar aqui. Vou abrir o código. Carregou nossa página inicial. E eu modifiquei o menu, né? Então, vou ter lá lista empresa, cadastro empresa. Vou mostrar a lista empresa, tem que aparecer nada, porque não tem nenhuma empresa cadastrada. Eu também não fiz nenhum, fazer que não tem nada. Vou ver o cadastro empresa aqui. Cadastro empresa, ó, já apareceu para mim o nome. Vamos ver se está salvando, tá? Vou botar Google, salvar. E aí ele foi para lista empresa, olha, e já salvou, mostrou lá que tem uma empresa cadastrada, tá? Então, aqui, ó, pronto, cadastro aqui, meta.
salvar, e ele tá fazendo os cadastros, tá vendo? Tem que eu fazer, claro, uma questão de front-end, organizar. A gente ainda pode dar uma melhorada nisso aqui, tá? Quando eu for para cá, para o meu lista empresa, meu cadastro, a gente poderia fazer alguns botõezinhos aqui, né? Então, aqui no lista empresa também mostrar cadastrar empresa, né? Então, até vamos mostrar logo como faz isso, tá? Então, deixa eu só voltar aqui para minha tela. É este aqui, tá? Então, lá no meu lista empresa, eu quero que apareça um botãozinho, né? Aqui apareça já o botão de cadastro. Deixa eu pegar ele aqui, meu lista, tá? E aqui fora do meu end, né? Eu vou justamente, né, criar esse botão para que eu possa fazer esse carregamento, tá? Então, como é que eu vou fazer, tá? Eu vou fazer um href, tá? Eu vou fazer um href e fazer um apontamento, como a gente fez agorinha no menu, tá? Então, eu posso fazer de texto, posso fazer personalizar com botão, aí fica um gosto de cada um. Aí eu vou fazer aqui um href, ó, parar o servidor, né? E vamos lá, agora. Então, href. E aqui nesse meu href, eu vou carregar o meu caminho lá da URL, né? Que é o CAD empresa. Quando eu mostrar lá, eu quero que ele me traga o CAD empresa, tá? Eu vou criar aqui, adicionar empresa. E eu vou fechar esse href. Pronto. Aí, então, só ver se está tudo certinho, né? Ver se a sintaxe está certa. Então, href, né? Igual, fechou. E outro lado. Então, beleza. Href igual, fechou. Vamos fazer um teste agora nisso, tá? Salvar aqui e vamos compilar novamente. Lembra que compilação eu tenho que estar dentro do meu arquivo onde está o manage e eu tenho que estar com o meu arquivo, meu ambiente levantado. Então, vou dar um python manage.py run server. Escrever errado não vai. Então, tá. Vou abrir a aplicação. Só mandar para minha tela de volta aqui. Meu arquivo base, meu extend, os botões que eu coloquei. Lista empresa. E olha lá, ó, adicionar uma empresa que está puxando para lá. Então, chegar aqui, int, salvar, adicionar empresa, Senai, adicionar, e assim vai, tá? E as personalizações de saída, já com HTML, CSS, a gente vai adaptando para ficar com uma coisa mais bonita aí, tá? Então, a gente fechou o formulário, né? Fechamos a URL, a view, o HTML de lista todos e os formulários de cadastro, tá? Então, até a próxima aí, né? Próxima aula.